que você faria com 400 PlayStation 3? Não é uma pergunta tão absurda quanto parece, pelo menos não tão absurdo quanto transformar um console doméstico num supercomputador. E é exatamente isso que aconteceu quando o PlayStation 3 foi lançado. Deixa eu te contar um pouquinho melhor essa história. Eu tô falando de um console doméstico que sozinho tinha muito mais poder computacional do que computadores que as pessoas tinham em casa ou computadores que tinham por aí. Isso aconteceu porque quando o Play 3 foi lançado, ele tinha um novo processador, um processador chamado Cell, que tinha um núcleo normal, mas também que tinha núcleos específicos para algumas tarefas. Isso tornava ele perfeito para a computação paralela, que é quando a gente processa dados de uma forma mais ou menos simultânea. Pois bem, quando os cientistas olharam para esse tipo de equipamento com o custo que tinha um videogame, tiveram uma sacada: ligar vários PlayStation 3 em conjunto para formar um supercomputador. E é isso que a gente chama de cluster, quando a gente junta vários equipamentos para aumentar o potencial de processamento, de armazenamento ou o que quer que seja desse conjuntão aí que é formado. Bom, o primeiro cluster que foi feito tinha 8 PlayStation 3 e deu super certo. Deu tão certo que depois foi criado um cluster com 400 Play 3. E é claro que você deve estar se perguntando, primeiro, como isso é possível e segundo, para que alguém faria uma loucura dessa? Bom, isso é possível porque na época do lançamento era possível instalar um outro sistema operacional no Play, um Linux, por exemplo, que torna essa tarefa muito mais simples. Agora, o porquê também não é tão difícil de entender assim. Existem áreas da ciência, áreas de pesquisa, que demandam muito processamento de dados. Tá lembrando dos papos da IA de hoje em dia, né? Pois é. Várias áreas precisam processar grandes volumes de dados. E é muito caro você montar um supercomputador que dê conta de tudo isso. Por isso, na época, como o Play era muito mais barato do que esses supercomputadores, valia a pena juntar eles todos num grande projeto, como por exemplo esse que eu falei aí de 400 PlayStation 3 usados para calcular coisas relativas a buracos negros. Além disso, outros clusters de Play 3 foram usados para outras tarefas, como por exemplo pesquisar sobre proteínas, sobre Alzheimer, Parkinson e uma série de outras coisas. E é claro que o exército americano também não ficou de fora. As Forças Armadas compraram 1.760 Play 3 para formar um computador gigantesco que estava entre os 50 supercomputadores do mundo inteiro. E isso era usado para processar imagens, definir alvos, coisas que os militares achavam interessantes. Agora, uma pergunta que fica é: para onde isso tudo foi? Por que hoje em dia a gente não ouve mais falar desses clusters de videogame? Bom, no caso do Play 3 é por conta de dois fatores. Um deles é bem corporativo e o outro é bem técnico. O fator corporativo é que a Sony percebeu que o videogame, onde ela tinha investido muito para desenvolver, muito em marketing, muito em uma série de coisas, não estava mais sendo visto como um videogame, e sim como uma peça de hardware que podia ser usada para construir outra coisa. Por isso ela tomou uma decisão bem controversa. Lançou uma atualização que desabilitava a possibilidade de você instalar outros sistemas operacionais. Inclusive, quando a versão Slim foi lançada, essa função já nem existia mais e nunca voltou a aparecer em nenhum outro console da Sony. Agora, a parte técnica é porque esse processador, o Cell, tinha uma arquitetura muito específica e muito difícil de se trabalhar. Imagina que alguém que conhece tudo de uma arquitetura comum de processador não conseguia aproveitar quase nada desse conhecimento na hora de trabalhar com o Cell. Além de dizerem que ele tinha uma certa imprecisão para alguns tipos de dados, como o double, por exemplo. Bom, imagine então eu ter esses equipamentos todos tão difíceis de trabalhar e de repente chegam o quê? As placas de vídeo. As placas de vídeo se tornaram padrão quando a gente fala nesse processamento de dados. Inclusive, quando surgiu CUDA e outras coisas desse tipo, esse padrão se estabeleceu ainda mais. Inclusive, é o que eu uso aqui na minha casa para rodar todas as minhas LLMs. Agora, você percebeu que história legal? A gente está falando aqui de um hack tecnológico. A gente está falando de um grande acidente maluco de cruzamento de ideias que fez com que algumas pessoas pegassem uma tecnologia e aplicassem ela num lugar diferente daquele para qual ela foi projetada. Isso é muito legal porque só é possível quando a gente usa conhecimentos específicos de uma área que a gente domina, mas também conhecimentos diversos de outras áreas.
Por isso eu quero que você me conte o que você achou dessa história aí, você já conhecia? Você sabia que isso tinha sido muito usado em algum tempo? E aproveita, deixa seu like, deixa além do seu comentário um compartilhamento bacana para me ajudar a continuar fazendo esses vídeos e crescendo esse canal.